E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a União Europeia ter cancelado a importação de petróleo russo. Aí a gente vai falar sobre isso, as consequências disso. Antes, recadinhos básicos. Sexta-feira eu vou estar em Limeira com o Arthur Duval. Então, inscreva-se aqui no link na descrição e também ajude na minha vaquinha no apoia.org. Qualquer valor é bem-vindo. Se você apoia a nossa luta contra o sistema, por favor, contribua com qualquer valor. Beleza? Pessoal, a União Europeia decidiu parar de importar petróleo russo, ou ao menos uma quantidade muito grande. Disseram entre 2/3 a 90%. E qual vai ser o impacto disso tanto para a Europa quanto para a Rússia? Do ponto de vista da Rússia, ela lucrava nessa transação com a Europa 70 bilhões de euros somente vendendo petróleo para a União Europeia. Esse valor, obviamente, ele vai ser cortado em 2/3 a 90%. E a partir disso, a Rússia vai ter que vender esse petróleo para outro lugar. Os seus parceiros preferenciais para esse tipo de negócio, no caso, serão a Índia e a China. Só que a Índia e a China, de maneira muito sapiente, resolveu oferecer, pelo valor do barril de petróleo, um desconto de 35%, ou seja, eles querem comprar mais barato, uma vez que o mercado da Rússia está restrito para novas vendas para outros países. Só que isso também tem um custo, né? Além desse custo desse desconto, a gente ainda está falando em um outro custo de infraestrutura, pois ali a Rússia estaria acostumada a fazer negociações com a Europa, né? Negociações de distâncias de 1.000 a 2.000 quilômetros e vai ter que passar a negociar com outros lugares no mundo. Isso tem um custo logístico muito alto que deve ser colocado aí. Então, o custo de logística, o custo de transporte e os descontos que esses parceiros preferenciais da Rússia vão pedir pro petróleo russo gerou um cálculo de que a Rússia ela estaria perdendo 50% das receitas brutas nessa transação, sendo assim, lucrando 35 a 40 bilhões de euros nessa transação, estaria perdendo tudo isso. Do ponto de vista da União Europeia, a União Europeia que não quer mais ter petróleo russo até 2023, tinha um gasto de 70 bilhões de euros. A União Europeia, assim como a Rússia, vai ter que procurar outros parceiros para essa negociação, no caso, a Noruega, países do norte da África, Arábia Saudita, países diversos do Oriente Médio e, obviamente, também com um valor muito mais caro. Então, a União Europeia deixaria de gastar 70 bilhões de euros e passaria a gastar 80 bilhões de euros. Olha, numa guerra você entra de uma maneira que você não fique tentando maximizar os seus ganhos, minimizar suas perdas. É algo quase que racional do ponto de vista da Rússia que iniciou essa batalha, e o Ocidente, quando faz medidas como essas de sanção, parte do pressuposto que a sanção ela não só prejudica o país sancionado, mas quem está aplicando a sanção. O ponto aí é que o Ocidente está se mostrando disposto a obter essas perdas para sancionar a Rússia. Porém, isso mexe com o mercado do mundo inteiro. Então, o que a gente está vendo, fruto disso também, é uma alta no preço do petróleo. E uma alta no preço do petróleo gera inflação em escala gigantesca. Então, hoje o que a gente está vivendo aí com essas sanções, e por isso eu gravei esse vídeo, para mostrar que as sanções elas não são tão simples assim como a gente pensa. Olha, vá lá e tire a Rússia do mercado. Não é simples assim, porque isso gera um efeito para todos os países do mundo. Então a gente vai ter que conviver com a alta no preço do barril de petróleo, aí, que já está mais de 120 dólares, vai ter que lidar com uma inflação galopante no mundo inteiro, fruto dessas sanções, mas é o preço que se paga para tentar, de alguma maneira, mitigar os impactos que a Rússia está tendo na Ucrânia, para mitigar um possível expansionismo russo e também para mostrar para outros países, como a China, por exemplo, de que o Ocidente ele, está unido de alguma maneira e ele pode ampliar em alguma escala esse tipo de sanção caso algum desses países venha a ferir algumas das normas e leis internacionais que nós conhecemos. É isso, galera, que vai acontecer. Voltamos a qualquer momento com mais desdobramentos. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo.